Bom dia a todos, sejam bem-vindos à palestra do Srimad Bhagavatam. Hoje iremos ler o verso 27 do capítulo 2 do terceiro canto, Lembrança do Senhor Krishna. E como esse verso ele fala sobre Vrindavana, né? A terra sagrada onde o Senhor Krishna executou vários passatempos infantis. Então é muito apropriado que nós comecemos a nossa dinâmica aqui cantando uma canção que Prabhupada gostava muito e entrava em êxtase às vezes, Jayarada Madhava, que tem tudo a ver com Vrindavana. Vrindavana se descortina perante essa canção, né? Uma canção muito famosa que os devotos normalmente cantam no início das aulas da Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. Vamos cantar um pouco então antes de ler o verso. Jayarada Madhava Gunja Bihari Gopi Janavalabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jananandana Jamuna Chira Vanachari Jayorada Madhava Gunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Giri Varadari Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Chira Vanachari Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskaja Desacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então,
Leitura do terceiro canto, capítulo 2, verso 27. Parito vatsapai vatsams Charana vyaharad vibhu Yamuno pavane kuja Dvija sankulita gripe Parito vatsapai vatsams Charayam vyaharad vibhu Yamuno pavane kuja Dvija sankolita gripe. Então, tradução palavra por palavra. Parita, rodeado por Vatsapae, vaqueirinhos. Vatsam, bezerros. Charayam, apacentando, ordenhando. Vyaharat, desfrutado durante a viagem. Vibhu, o Todo-Poderoso. Yamuna, o rio Yamuna. Upavane, jardins pela margem. Kuja, vibrados pela voz. Dvija, os pássaros 2 vezes nascidos. Sankulita, densamente situados. Angripe, nas árvores. Tradução. Em sua infância, o Senhor Todo-Poderoso andava rodeado por vaqueirinhos e bezerros, e assim ele viajava pela margem do rio Yamuna, através de jardins densamente cobertos de árvores e cheios de vibrações de pássaros chilreantes. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Nanda Maharaj era um proprietário de terras sobre o rei Kamsa, mas por casta, ele era Vaishya, um membro da comunidade mercantil e agricultural. Ele mantinha milhares de vacas. É dever dos Vaishyas dar proteção às vacas, assim como os Kshatriyas têm o dever de dar proteção aos seres humanos. Porque o Senhor era uma criança, ele foi incumbido de cuidar dos bezerros com seus amigos vaqueirinhos. Esses vaqueirinhos foram grandes rishis e yogis em seus nascimentos anteriores, e após muitos de tais nascimentos piedosos, eles obtiveram a companhia do Senhor e puderam brincar com ele em termos de igualdade. Esses vaqueirinhos nunca se importavam em saber quem era Krishna, senão que brincavam com ele como amigos muito íntimos e amorosos. Eles gostavam tanto do Senhor que à noite só pensavam na manhã seguinte, quando seriam capazes de se encontrar com o Senhor e irem juntos às florestas para apacentar os bezerros. As florestas na margem do Yamuna são belos jardins cheios de mangueiras, jaqueiras, macieiras, goiabeiras, laranjeiras, parreiras, amoreiras, palmeiras e tantas outras plantas e flores fragrantes. E, como a floresta estava às margens do Yamuna, naturalmente havia patos, gnus e pavões nos galhos das árvores. Todas essas árvores e pássaros e bestas eram entidades vivas piedosas nascidas na morada transcendental de Vrindavana, só para dar prazer ao Senhor e seus companheiros eternos, os vaqueirinhos. Enquanto brincava como uma criancinha com seus companheiros, o Senhor matou muitos demônios, incluindo Agashura, Bakashura, Pralambashura e Gardabashura. Embora tivesse aparecido em Vrindavana como um simples menino, na realidade ele era como as chamas cobertas de um fogo. Assim como uma pequena partícula de fogo pode acender uma grande fogueira com combustível,
Da mesma forma, o Senhor matou todos esses grandes demônios, a começar de sua meninice na casa de Nanda Maharaj. A terra de Vrindavana, o parque de diversões infantis do Senhor, existe até hoje, e qualquer um que visite esses locais desfruta da mesma bem-aventurança transcendental, embora o Senhor não seja fisicamente visível aos nossos olhos imperfeitos. O Senhor Chaitanya instruiu que esta terra do Senhor é idêntica ao Senhor e, portanto, é digna de ser adorada pelos devotos. Essa instrução é aceita especialmente pelos seguidores do Senhor Chaitanya, conhecidos como Gaudiya Vaishnavas. E, como a terra é idêntica ao Senhor, devotos como Uddhava e Vidura visitavam esses locais há 5.000 anos atrás, a fim de ter contato direto com o Senhor, visível ou não visível. Milhares de devotos do Senhor ainda perambulam por esses locais sagrados de Vrindavana e todos eles estão se preparando para voltar ao lar, voltar ao Supremo. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gananjana Salakaya Yasou Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vridananda Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Então, repetindo o verso em sânscrito: Parito Vatsapai Vatsams Charanyam Vyaharad Vibhu Yamuna Pavane Kuja Duija Sanko Ligripe Ilagripe. Em sua infância, o Senhor Todo-Poderoso andava rodeado por vaqueirinhos e bezerros, e assim ele viajava pela margem do rio Jamuna, através de jardins densamente cobertos de árvores e cheios de vibrações de pássaros chilreantes. Então, essa era a atmosfera de Vrindavana, onde o Senhor executou seus passatempos infantis com as donzelas de Vraja e os vaqueirinhos e as vacas e os bezerros. Imagina, Nanda Maharaj, como é escrito aqui, né, no significado de Srila Prabhupada, ele era um Vaisha e ele tinha um rebanho imenso, milhares de vacas e seus bezerros. E ainda também outros animais, né, como ovelhas, né? E Krishna sabia o nome de cada uma dessas vacas, imagina. E ele chamava por cada uma delas e elas atendiam prontamente. Enfim, Vrindavana é uma atmosfera transcendental, né? E essa canção que eu cantei, né? E que vocês conhecem, Jayarada Madhava, ela descreve as glórias de Vrindavana, né? Jayarada Madhava, todas as glórias a Radha e Krishna, que é o Senhor da doçura, né? Kunja Bihari, aquele que desfruta dos passatempos amorosos nos bosques de Vrindavana. Gopi Janavalabha, o amante das donzelas de Vraja. Giri Varadari, aquele que ergueu a colina de Govardhana, né? Yashodanandana, o amado filho de mãe Yashoda. Bradya Jaranandana, aquele que dá prazer aos habitantes de Vraja. Yamuna Tira Vanachari, que vagueia nas florestas ao longo das margens do rio Yamuna. Então esse é Krishna, né? E esse cenário é escrito aqui, né? Imagina esses companheiros de Krishna, né, que vieram executar esses passatempos aqui no planeta Terra. Eles são, imagina, poderosos lices, né, como é dito aqui,
e grandes sábios, yogis, místicos, que vêm, né, a esse mundo, tem esse mérito de vir executar esses passatempos com Krishna, né? Assim como todas a fauna e flora no entorno dos bosques, né, à margem do rio Yamuna, que são entidades extremamente piedosas que obtiveram esse mérito de fazerem parte desse grande teatro transcendental do Senhor Supremo. E é dito, né, que essas entidades, todas as entidades vivas que nascem em Vrindavana, independente da forma, seja animal ou humana, né, é dito que é sua última encarnação nesse mundo material. Então são realmente almas extremamente piedosas que vêm participar desses passatempos infantis de Krishna, né? Então Krishna executava seus passatempos infantis. A história é contada e vocês sabem, né? E inclusive foi objeto do verso anterior, do verso 26, na qual Krishna, como a suprema personalidade de Deus, ele se deixa conquistar pelo coração de seus devotos, né? Então Krishna aceita sair de Mathura, né, para Vrindavana, porque o seu pai, Vasudeva, estava receoso que o malévolo rei Kamsa pudesse matar Krishna, né? Então nessa relação de Yoga Maya, onde esses grandes devotos, eles têm uma afeição por Krishna, entendem Krishna como uma pessoa especialíssima, né? Porém, eles não têm essa exata noção de Krishna enquanto suprema personalidade de Deus. Então Vasudeva ficou receoso, e esse receio se traduziu na decisão de levar Krishna, né, para Nanda Maharaj, em Vrindavana, fazer esse plano de fuga. E Krishna aceita e faz todos os arranjos, cuja história nós já sabemos, né, em detalhes. Então Krishna vem, aceita seus pais adotivos, né, Nanda Maharaj e Yashoda, mãe Yashoda, e executa diversos passatempos, inúmeros, que são descritos tanto no Srimad Bhagavatam quanto no livro de Krishna, né? Que eu recomendo a leitura para todos vocês, inclusive como citado aqui no significado de Srila Prabhupada, matou vários demônios, né? Como Bakashura. Bakashura, ele é um demônio que assumiu uma forma de ave, né? E ele vai e engole Krishna. E isso causa um tremendo temor entre os amiguinhos, os vaqueirinhos, né? Só que Krishna se expande e mata esse demônio, né? Como também a história mais famosa de Gadabashura, que ele vem na forma de um vaqueirinho participar e ele entra e ninguém percebe, menos Krishna e Balarama, né, que sabe de tudo, né, são oniscientes e já sabiam da presença desse demônio. Então Gadabashura, ele assume a forma de um vaqueirinho e participa de um dos torneios, né, esportivos que aconteciam, onde normalmente tinha a equipe de Krishna e a equipe de Balarama, e quem perdesse teria que carregar a equipe vencedora. E nesse passatempo específico, nesse torneio, a equipe de Krishna perde, né? Só que Gadabashura estava na equipe de Krishna, né? E então ele acaba tendo que levar a Balarama nas costas, né?
E aí, quando ele pega Balarama nas costas, ele se afasta. Ele se afasta do grupo, né? E assume a sua forma demoníaca. Só que Balarama, ele exerce o peso, né, do próprio universo sobre as costas desse demônio e acaba o matando com um golpe fatal na nuca do demônio, né? Então esse é um passatempo bem famoso em que Krishna e Balarama, ainda na sua fase inicial de vida em Vrindavana, né, matam demônios, né? Também tem a história de Agashura, que era o irmão mais velho de Putana e Bakashura, que também quis se vingar da morte dos irmãos, né? E ele assume uma forma de serpente, né? E aí Krishna e os vaqueirinhos andando distraidamente, era uma serpente enorme, eles achavam que era uma caverna, e entram na boca dessa serpente e a serpente os engole, né? E lá dentro Krishna de novo se expande, né? E acaba asfixiando a serpente e matando-a, né? Então nós temos aí diversos passatempos, né? Também citado Gardabashura, que era aquele jumento gigante que atacava as vacas, né? Krishna também o matou. Então esses são os passatempos infantis de Krishna. Também tem os passatempos doces, né? E principalmente com as donzelas de Vraja, onde é dito que elas, né, totalmente desprovidas de algum senso de ética, de moral. Então é dito que nesse estágio de amor puro por Krishna, né, não há nenhum obstáculo para a execução do serviço devocional amoroso. Então imagina, essas donzelas elas eram casadas, né? Tinham suas famílias, seus lares, e elas simplesmente abandonavam tudo. E de madrugada elas já sabiam os locais aonde Krishna iria passar com os vaqueirinhos e as vacas, né? E elas simplesmente passavam por esses locais, retirando todas as pequenas pedras que encontrasse pelos caminhos, para que Krishna não pudesse ter o seu pé danificado por algum pedacinho de pedra, né? Então elas simplesmente executavam esse passatempo diariamente e sem nenhum desejo de retribuição, por amor puro a Krishna, né? Imagina. Então essa é Vrindavana. Vrindavana, como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu indicou, né? Ela não é diferente, como é explicado também aqui no significado de Prabhupada, ela não é diferente do Sr. Krishna. Então é um lugar sagrado, ele é uma expansão do Sr. Krishna, né? Então, que é o próprio Sr. Balarama. Então é um local onde os devotos Gaudiya Vaishnavas, eles vão em peregrinação, né? E obtêm, através de uma série de dashans em templos famosos, né, e peregrinações em locais famosos, eles conseguem ter aquela recarga espiritual, né? É dito que eu, pelo menos nas 3 vezes que eu fui a Vrindavana, sempre foram bastante energizantes do ponto de vista espiritual, né? Você volta energizado para executar serviço devocional. Então são lugares sagrados, né? E, bom, infelizmente hoje, né, a especulação imobiliária, o crescimento o interesse de grandes corporações dentro do local, uma vez que se tornou um ponto turístico, né, a partir dos anos 70, quando os devotos ocidentais descobriram Vrindavana, né? Então, infelizmente, alguns locais eles perderam o seu aspecto original, mas ainda é um local sagrado, digno de visitação, né? E locais como Radhakunda, Shyamakunda, Colina de Govardhana, Vashana,
os templos estabelecidos pelos 6 Goswamis de Vrindavana, né, que o Sr. Chaitanya instruiu os 6 Goswamis de Vrindavana a irem a Vrindavana, estabelecer templos e recuperar deidades que estavam desaparecidas, né? Desde que elas foram instaladas após a partida do Sr. Krishna desse mundo. Então, esses 6 Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, esses 6 Goswamis, eles foram, reviveram e criaram diferentes locais de peregrinação em Vrindavana, né? E, por exemplo, Rupa Goswami, né, ele estabeleceu, né, ele recuperou as deidades de Sila Govindadi, né, e instalou o templo de Radha Govindadi, né, o Radha Govindadi Mandir. Jiva Goswami, ele instalou o templo de Radha Damodara, né, e outros grandes Vaishnavas, Gopala Bhatta Goswami, também, acho que o Radharaman Mandir, né, ele estabeleceu esse templo, enfim. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu reconheceu Vrindavana como um lugar sagrado e orientou os seus discípulos diretos e os discípulos de seus discípulos para que todos esses passatempos de Krishna, essas deidades que foram instaladas após a partida de Krishna, fossem recuperadas, né? Então, realmente, Vrindavana é um local sagrado. Mas também é dito, Srila Prabhupada também fala no Srimad Bhagavatam, que aonde estiver um devoto puro de Krishna, este local é Vrindavana. Isso também é dito por Srila Prabhupada. Porque o devoto puro, aquele que transcendeu os 3 modos da natureza material e ele é completamente dedicado ao Senhor Supremo, ele tem Krishna sentado no seu coração, né? E ele tem essa linha direta com Krishna, né? Ele é uma pessoa que está completamente dedicada a agradar Krishna na sua vida. Então, esses devotos puros também são Vrindavana, né? E então, esses devotos puros, eles estão dentro da ISKCON e em outras missões Gaudiya Vaishnavas, estão espalhados aí pelo mundo, tentando inspirar as pessoas, como Srila Prabhupada o fez, vindo para o Ocidente, tentando inspirar as pessoas a aceitarem esse processo transcendental de Bhakti Yoga, né? E adotar a consciência de Krishna como o método mais sublime para você restabelecer a sua relação eterna com Krishna, restabelecer a única verdade da sua vida, que você é uma alma espiritual, você é um servo eterno de Krishna no mundo espiritual. E como é servo eterno de Krishna no mundo espiritual, você pode reviver essa relação através de serviço devocional, mesmo nesse mundo material. E mesmo nesse mundo material, você pode adquirir a bem-aventurança transcendental, Ananda, que as almas espirituais liberadas experimentam no plano espiritual. Então, esse processo é um processo poderoso para que nós possamos restabelecer a nossa relação eterna com Krishna, né? Então foi explicado, inclusive, em versos anteriores aqui desse capítulo, imagina, a bênção que é ter esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento e
compreender esse conhecimento. Em versos anteriores desse capítulo, né, Prabhupada explica que pessoas de natureza demoníaca, imagina, pessoas que invejam Krishna e odeiam Krishna, pelo simples fato deles terem sido mortos por Krishna, eles se fundem no Brahma Jyoti. É explicado aqui em versos anteriores, né? E mais adiante, é dito que na batalha de Kurukshetra, aqueles guerreiros que lutavam contra Krishna e que foram mortos pelas flechas de Arjuna, em momentos antes dessa morte, se eles contemplaram Krishna como quadrigário de Arjuna e de alguma maneira perceberam, realizaram a beleza do Senhor Supremo, por terem tido essa realização, esse vislumbre da beleza de Krishna, eles foram elevados aos planetas Vaikunta. E aí muitas pessoas devem estar assim pensando, né? Mas esses são grandes personalidades que tiveram a honra de estarem fisicamente com Krishna nos seus passatempos terrestres, não é verdade? Porém, Prabhupada explica que nessa era de Kali, esse processo de Bhakti Yoga, que ela é balizada em dois aspectos principais, né? Que são o Mahamantra Hare Krishna e Krishna manifesto nas formas das deidades, Artya Vrigaha. Então esse processo pode levar você ao planeta Vaikunta mais supremo, Goloka Vrindavana, aonde você realiza passatempos eternos com Krishna em diferentes humores de intimidade, na mesma plataforma que os vaqueirinhos e de Vrindavana e as donzelas de Vraja. Imagina você. Então, o quão especial é esse processo para a consciência de Krishna que Prabhupada nos trouxe, né? Imagina o quão especial é este processo que nos permite ir além dos planetas Vaikunta, aonde as almas liberadas reverenciam Krishna como um grande rei, uma grande personalidade. Então o servem eternamente, são bem-aventurados, mas têm uma relação de servidão. Então, esse tipo de relação íntima que Krishna experimentou nos seus passatempos infantis em Vrindavana, nós podemos fazer parte deles na Vrindavana espiritual, em Goloka Vrindavana. Agora, é um caminho longo, mais ou menos dependendo do quão dispostos estamos a transcender os modos da natureza material. Porque mesmo os devotos de Krishna que querem desenvolver Bhakti, né, através do serviço devocional, através do estudo das escrituras, né, através do seu sadhana, do seu das suas atividades reguladas, mesmo esses devotos, eles estão ainda condicionados aos três modos da natureza: bondade, paixão e ignorância, né? Então é dito que para que você possa começar a perceber internamente Krishna dentro do seu coração, você precisa se situar preferencialmente no modo da bondade. Mas ainda assim o modo da bondade tem suas armadilhas, né? Você pode chegar a um estágio de erudição filosófica e de requinte de suas atividades, né? Que você pode se considerar superior às outras pessoas e de uma certa maneira discriminar essas pessoas. Então
mesmo nesse estágio mais elevado, em que você está centrado no seu eu, você é um yogi, é uma pessoa que tem gostos refinados, não está emaranhado nessas atividades absolutamente despropositadas da sociedade moderna, né? Onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Como diria aquela música daquela banda brasileira de rock, né? O Traje a Rigor, que falava, tinha o refrão que era: eu me amo e não consigo viver sem mim. Essa é a tônica da sociedade moderna, né? Egoísmo, né? E outros ismos, né? Que nunca vão levar as pessoas a transcender os 3 modos da natureza, né? Inclusive, estudamos essa semana, no nosso grupo de estudo do Krishna West lá em Copacabana, o capítulo 14, né? Da Bhagavad Gita, que fala dos 3 modos da natureza material. E nos versos 22 a 25, Krishna descreve, né? Arjuna pergunta como eu caracterizo uma pessoa que transcendeu aos modos da natureza. E Krishna responde, né? E eu vou ler para vocês a tradução do verso. O bem-aventurado Senhor disse: aquele que não odeia iluminação, apego e ilusão quando estão presentes, nem os cobiça quando desaparecem, que está situado como indiferente, estando situado além dessas reações materiais dos modos da natureza, que permanece firme, sabendo que só os modos estão ativos, que considera igualmente prazer e dor, e vê com igual visão um torrão de terra, uma pedra e uma barra de ouro, que é sábio e considera que louvor e blasfêmia são o mesmo, que é imutável na honra e na desonra, que trata amigo e inimigo igualmente, que abandonou todos os compromissos fruitivos, tal homem é considerado transcendental aos modos da natureza. Então veja, como chegar a esse estágio de consciência, né? A gente tem que fazer algumas escolhas e temos que executar sacrifícios. Sem dúvida alguma, alcançar esse estágio dentro do nosso mundo material, você precisa de seguir algumas recomendações dos Vedas, né? Principalmente no tocante à associação, as pessoas com as quais você se associa. Você tem que ter muita seriedade nas suas atividades reguladas, né? E você tem que adquirir conhecimento, vidya, né? Através do estudo das escrituras. E, principalmente, você tem que servir o Senhor Supremo, serviço devocional. E hoje, Prabhupada nos ensina que o serviço devocional mais sublime é propagar este conhecimento. É claro que existem inúmeras maneiras de nós estarmos servindo ao Senhor Supremo, praticando o serviço devocional e transcendendo a lei do karma. Existem inúmeras maneiras. Cozinhar para Krishna, limpar o templo do Senhor, adorar o Senhor nas suas formas transcendentais, administrar projetos que tenham como objetivo divulgar esse conhecimento transcendental. Tudo isso é serviço devocional. Falar sobre tópicos transcendentais das escrituras, como estamos aqui agora no momento falando, né? Tudo isso é serviço devocional. Mas como Krishna declara no 18º capítulo da Bhagavad Gita, aquele que distribui esse conhecimento, ele é o mais querido, né? Então, para que a gente chegue àquele estado de consciência na hora da morte, né, como dizem os versos 5 e 6
do 8º capítulo da Bhagavad Gita, em que você vai ter condição de lembrar de Krishna, né? E é dito, né, no verso 5 do 8º capítulo, que se você pensa em Krishna na hora da morte, Krishna garante a sua transferência ao plano espiritual. Para você chegar a esse estágio, você precisa desenvolver uma vida de apego a Krishna. Você precisa. É dito, né, e muitas pessoas já tiveram esse relato de quase morte, né, de que no final da vida passa um filme muito rápido na sua cabeça, que é como se fosse um melhores momentos da sua vida nesse corpo, né? Então, se a sua vida é uma vida devotada ao Senhor, se é uma vida devotada à transmissão desse conhecimento, ao serviço do Senhor, se você desenvolve essa afeição pelo Senhor Supremo, por Krishna, ao longo de sua vida, é garantido que esse filminho vai ser um filminho onde Krishna é o ator principal, né? Mas se Krishna não for a sua prioridade durante a sua vida, qual a garantia de que ele vai ser o ator principal desse filminho na hora da sua morte? Essa é pra gente meditar sobre isso, né? E Krishna fala, né? Também no 18º capítulo, no verso 65, aquele famoso verso, né? Pense sempre em mim, torne-se meu devoto, agindo assim você virá a mim, eu lhe prometo. Pense sempre em mim e torne-se meu devoto. Agindo assim você virá a mim, eu lhe prometo. Então, meus amigos, essa é a dica. Temos os livros de Srila Prabhupada, que não são diferentes de Srila Prabhupada, que não são diferentes de Vrindavana, que não é diferente de Krishna. Então nós estamos aqui numa linha direta, através dos livros de Prabhupada, dos livros de outros acharyas, que estão dentro da linha de sucessão discipular, disponíveis para que nós possamos alcançar o conhecimento com o qual nós teremos o discernimento necessário para nos associarmos com pessoas que tenham o mesmo objetivo que nós, e através de sacrifício, sim, o serviço devocional regulado requer sacrifício, requer abrir mão de certos comportamentos e certos vícios, requer disciplina no cantar dos santos nomes, né? Requer devoção, e com isso o sucesso é garantido. O sucesso é garantido porque Bhakti, a devoção, virá. E virá na medida em que você transcender esses 3 modos da natureza, né? Bhakti virá. Então, com isso, o seu retorno ao Senhor Supremo, ele é garantido. Então é isso, gente. Esse verso é um verso belíssimo, né? Onde Srila Prabhupada glorifica o Dhamma Sagrado de Vrindavana, reforça a ideia de que Vrindavana não é diferente de Krishna. E o devoto puro, assim como Vrindavana, é um lugar sagrado de peregrinação, né? Então, convido a todos vocês a se associarem com os livros de Prabhupada, que não são diferentes de Prabhupada, que é um devoto puro, e é um lugar de peregrinação como Vrindavana. E com isso, tornarem a vida de vocês um sucesso. Sucesso do ponto de vista de buscar quem vocês de fato são. Interromper esse ciclo de nascimentos e mortes que mantém a gente preso aos nossos desejos materiais e a corpos, né? E sujeito aos 4 tipos de miséria: nascimento, morte, velhice e doença. Né? E só o amor a Krishna, só o amor a Deus
nos salvará dessa condição miserável. É isso. Muito obrigado aí por ouvirem. Vamos ver aqui se existe alguma dúvida, algum comentário. Marcos Hanuman, bom dia, Hare Krishna, minhas referências para todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado, Hanuman. Minha querida amiga de décadas, Kunti Devi Jaya, muito obrigado, Kunti, Hare Krishna. Estou aguardando o seu contato para a gente botar para frente aquele projeto do Templo do Senhor Jagannatha aqui no Rio, hein? Aguardo. Tem aqui a Vashana, minha querida esposa. Srila Prabhupada recomenda a peregrinação a Vrindavana uma vez por ano, corretíssimo. Devemos sempre ir aos locais sagrados. Vrindavana, Mayapur, Jagannatha Puri, Jaipur. Existem vários lugares de peregrinação na Índia que, como eu expliquei agora há pouco, dá uma recarga na nossa energia espiritual, né? Vashana, o devoto puro é um lugar sagrado de peregrinação. Exatamente o que eu estava falando, né? Srila Prabhupada e seus ensinamentos são como Vrindavana, né? Marcelo Magalhães, oi Marcelo, sempre dando boas contribuições. Poderia dar mais algumas dicas de como se manter sempre animado e austero nesse caminho de Bhakti Yoga? Então, a primeira dica que eu lhe dou é: busque a associação de devotos sinceros do Senhor. Esse, para mim, é o fundamental. A minha vida espiritual, ela teve uma alavancada, né? Ela acelerou no momento em que eu comecei a fazer uma troca do meu círculo de convivência, né? Meus amigos de infância, de bairro, amigos de faculdade foram, é claro, tudo com muita parcimônia, com muita educação, mas foram, de uma certa maneira, trocados pelos devotos de Krishna. E hoje eu posso dizer para você que 90% dos meus amigos, ou até mais, são devotos de Krishna. Então a associação Sadhu Sangha, ela é muito importante, né? Outra coisa que também, como eu falei, né, é a visita aos locais sagrados. Então aqui no Brasil nós temos vários centros, comunidades, né? Posso citar Vrajabhumi, Nova Gokula, os templos, né? Comunidades rurais, a Ecovila Govardhana, lá em São Paulo, Vrajadama, no Nordeste, vários locais onde você estará situado, né, num local onde Bhakti Yoga é praticado 24 horas por dia, e você tem todos os elementos, né? Você tem a meditação no Mahamantra, você tem as deidades, né? O canto para as deidades, você tem o alimento espiritual oferecido. Então todo esse conjunto, né, como se fosse um spa de desintoxicação material, né? Então você sai desses locais, assim como Vrindavana, né? Você sai desses locais com energia espiritual recarregada, como você falou, né? Animado. Então dessa animação vem a prática de austeridade. A prática de austeridade, ela tem que ser genuína, Marcelo. Ela tem que ser uma coisa não imposta, assim. Não é assim, poxa, vou estudar, e tem prova amanhã, vou ter que estudar, sabe? Aí o cara vira a noite estudando, não quis nem saber de nada durante semanas, entendeu? E aí faz aquela austeridade que chora, né? De ter que fazer aquilo, porque tem que passar de ano, porque se não passar de ano vai perder a mesada do pai. Não é algo desta natureza, né? Essa austeridade, ela vem como algo natural, como uma necessidade sua, né? Como se alimentar, como cuidar da saúde, né? Como dormir. É uma necessidade sua, né? De ter a tua atividade espiritual regulada, o cantar da japa, o estudo das escrituras. Isso entra na sua vida como uma necessidade tão imperiosa quanto se alimentar, por exemplo. Então, na realidade, né, o entusiasmo
ele te dá essa propensão à austeridade, né? Então, essas são as minhas dicas para você, né? Para que você tenha esse ânimo, né? Procure ter essas experiências em templos, em comunidades, passar um final de semana, um feriado, férias, né? Nova Gokula, então, ela tem uma série de opções de hospedagem, é um lugar extremamente espiritual, pessoas extremamente devotadas a Krishna, né? Você sai de lá uma outra pessoa, né? Seguindo aqui, a Margarete Peixoto, bom dia, Hare Krishna, obrigado. O Marcos Hanam, obrigado. Prabhu Srila Prabhupada, nosso eterno Jagadguru. Fernando Araújo, quem é um devoto que aparece nas redes sociais que usa uma sonda na boca, cadeirante, não é daqui do Brasil? Esse devoto, Fernando, chama-se Jai Pataka, ele é um sannyasi, um guru iniciador famosíssimo da ISKCON, ele foi um dos 11 discípulos de Srila Prabhupada que tiveram a incumbência de continuar a missão dentro da linha de sucessão discipular após a partida de Srila Prabhupada desse mundo físico material em 1977. Então ele é um pregador incrível, ele esteve no Brasil várias vezes, ele prega no mundo e tem discípulos no mundo inteiro. Infelizmente ele teve um AVC que deixou sequelas, né? E ele anda, né, em cadeira de roda, usa essa sonda, mas ele é tão devotado ao Senhor Supremo, ele é tão devotado a Krishna, ele é uma pessoa super mega especial, um devoto imaculado do Senhor, que ainda assim ele permanece na sua visão missionária de viajar ao mundo pregando a consciência de Krishna. Então é dito, né, que alguns Vaishnavas, eles vêm ensinar pelo exemplo. Então esse é um exemplo de perseverança, onde mesmo em condições materiais desfavoráveis, o devoto puro, ele está disposto a dar a sua vida para levar essa mensagem do Senhor Chaitanya para as almas caídas desse mundo material. Então é ele, Jai Pataka Swami, que é irmão espiritual do meu mestre espiritual, Hridayananda Das Goswami, Srila Charadeva, são muito amigos, que também é um dos 11 gurus que foram incumbidos de continuar dentro da linha de sucessão discipular o processo de iniciação espiritual após a saída de Srila Prabhupada desse mundo, né? Então, gente, é isso. Eu acho que não há mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Agradeço a vocês a terem ouvido essa palestra, né? Jai Marcelo Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, Gora Premanande. Estamos em breve, o Rio Bhakti Center, a ISKCON Rio Bhakti Center, estará migrando a sua programação de palestras do Chaitanya Charitamrita e do Srimad Bhagavatam para a plataforma YouTube. Estamos trabalhando nessa migração e em breve a gente poderá ter esse canal da ISKCON, né? Como já existem outros canais de projetos da ISKCON no YouTube, nós temos vários projetos com canal no YouTube, né? Temos o TV Mayapur, temos o Krishna West Brasil agora iniciando também. Então, em breve, essas transmissões serão efetuadas a partir da plataforma do YouTube chamada ISKCON Rio Bhakti Center. Então fiquem todos aí ligados que em breve estaremos migrando para esse canal. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana em consciência de Krishna. Ótima semana, Hare Krishna, Gaura Premanande, Haribol.